Olá! Hoje a gente vai puxar um fio da meada, um fio que conecta a traição, redenção e, por fim, libertação. E o mais interessante é que se trata de uma única e poderosa história contada através de 4 textos bíblicos que, olha, à primeira vista, não parecem ter nada a ver um com o outro. Então a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que o casamento desfeito de um profeta, uma carta sobre o amor, um livro de sabedoria e um cântico de escape, como é que tudo isso pode contar uma única e coesa história? Parece um quebra-cabeça e é um quebra-cabeça fascinante que a gente vai montar junto agora. E toda história tem um começo. A nossa começa no ponto mais sombrio possível, com a imagem de uma aliança quebrada. A gente vai mergulhar agora num retrato bem doloroso da infidelidade e de tudo que vem com ela. Para isso, a gente vai lá para o livro de Oséias. E, logo de cara, o cenário já é montado com uma ordem de Deus para o profeta, que é, olha, no mínimo, desconcertante. Para não dizer bem dramática. E a ordem é essa aí. É chocante, né? Deus fala para o seu profeta para ele ir e tomar para si uma mulher de prostituição. Pensa só, casar com uma mulher infiel como um ato simbólico. Fica claro que isso aqui vai muito além de um casamento. É sobre uma mensagem muito, mas muito maior. Ok, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa ter em mente uma palavra: alegoria. O casamento de Oséias não é só a história triste da vida dele. É como se fosse um teatro vivo, sabe? Cada personagem, cada evento simboliza uma ideia, uma verdade espiritual bem mais profunda. Então, o ponto central é exatamente esse. A dor pessoal de Oséias, a traição que ele está sentindo na pele, tudo isso é um espelho da aliança que foi quebrada entre Deus e o seu povo, ou seja, a infidelidade da esposa dele representa a infidelidade de toda uma nação. E uma fratura dessas nunca fica só num plano espiritual, né? Ela transborda, ela vaza para toda a sociedade. E para ver como essa quebra se manifesta no dia a dia, a gente dá um pulo agora lá no livro de Provérbios. E olha que ilustração perfeita das consequências. Quando a base de tudo, a confiança, é quebrada, o que acontece? Zombaria e caos tomam conta. A cidade inteira fica agitada. Já os sábios, eles tentam apagar o fogo. É simples. A infidelidade gera conflito. Ponto. Mas, felizmente, a história não acaba na traição e no caos. Não mesmo. É agora que a narrativa dá uma virada surpreendente. A gente vai em direção a uma solução radical. Vamos falar de um tipo de amor que, sinceramente, desafia toda e qualquer lógica humana. Olha, se a primeira ordem de Deus já foi um choque, essa segunda é quase inacreditável. Pensa bem, depois de tudo que aconteceu, depois da humilhação, da dor do abandono, Deus pede algo totalmente novo para Oséias. A ordem é para ele ir outra vez. Mas a palavra-chave aqui, o que pega mesmo, é o comando para amar. Não é só sobre aceitar de volta, sabe? Ou resgatar por obrigação. É sobre amar ativamente a pessoa que o traiu. É um símbolo poderosíssimo de um amor que redime. Um amor que simplesmente se recusa a desistir. E claro, um amor assim tem um custo, não é de graça. Oséias literalmente tem que comprar a esposa de volta. Ele paga um preço, em prata e em cevada. A redenção não é barata. E isso tira a ideia de redenção do campo abstrato e traz para algo super tangível, algo que custa caro. E esse gesto do Oséias, esse amor que paga um preço, isso ecoa um princípio que é universal. Agora a gente vai para a primeira carta de João para ver como essa mesma ideia de amor redentor se torna a base, o alicerce de uma comunidade inteira. E é aqui que a gente vê a conexão, preto no branco. O amor divino, esse amor que Oséias demonstrou na prática, está totalmente ligado à fé e à comunidade. Não dá para separar. Amar a Deus significa necessariamente amar quem também nasceu de Deus. É um amor que não só cria, mas sustenta essa família da fé. Ok, a gente já viu o problema, que é a traição, e a solução, que é esse amor que redime. Mas isso leva a gente para uma questão bem prática, né? Como é que fica o dia a dia de quem responde a esse tipo de amor? Como é que essa transformação aparece na vida real? Então a pergunta é essa: como é uma vida que responde a esse amor? A história nos mostrou o problema e a solução. Agora, a gente vai investigar a resposta humana. Quais são, afinal, as marcas de uma vida que foi transformada por essa redenção? E a primeira carta de João nos dá uma lista bem clara. Não é um sentimento vago, uma coisa no ar. Não, é algo que se vê.
é evidenciado pelo amor a Deus, pela obediência aos seus mandamentos e um detalhe importante, a percepção de que esses mandamentos não são um peso. E por fim, é uma fé que vence o mundo, que supera os desafios. Provérbios vem e coloca isso de um jeito ainda mais prático, com um contraste poderoso. A fé se manifesta em justiça social. De um lado, o justo, que se preocupa com os direitos dos pobres. Do outro, o ímpio, que nem entende essa preocupação. É uma diferença brutal na forma de enxergar o mundo. Ok, a gente falou de princípios, de práticas, mas e quando a teoria encontra a realidade? Aquela realidade bem brutal. O que acontece quando a fé é testada no limite, no meio do caos do mundo? É exatamente aí que entra nosso último texto, o Salmo 124. Ele vai nos mostrar onde encontrar ajuda quando tudo parece perdido. E o Salmo 124 não perde tempo. Ele já joga a gente num cenário de perigo extremo. Tenta imaginar a cena, as águas subindo rápido, uma enchente furiosa, uma correnteza ameaçando arrastar tudo e todos. É essa imagem que o salmista usa para descrever aquela sensação de estar completamente sobrecarregado, sem sair. E então, o clímax, o momento da libertação. É aquele suspiro de alívio, sabe? A comemoração de um escape que foi por um triz, quase um milagre. A imagem do pássaro escapando do laço do caçador. Nossa, ela captura perfeitamente essa sensação de liberdade quando tudo dizia que não ia ter jeito. E assim, depois de passar pela traição, mergulhar na redenção, entender a fé na prática e celebrar a libertação, todos os fios dessa nossa história se juntam. Eles se unem numa declaração final que é o fundamento de tudo. É isso. Esse é o alicerce de tudo. A nossa ajuda, o nosso socorro, não vem da nossa própria força. Vem do nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Essa é a resposta final para a dor da traição lá de Oséias, é o fundamento para o amor que João descreve e a força por trás da justiça que a gente viu em Provérbios. Tudo se conecta aqui. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo cheio de rupturas, cheio de caos, onde é que se encontra um amor forte o bastante para redimir e uma ajuda confiável o suficiente para salvar? Esses 4 textos, juntos, pintam um quadro bem claro. Do coração partido de um profeta até o grito de vitória de um sobrevivente, a história toda aponta para uma única fonte de esperança. Uma esperança que é maior que a nossa dor e muito mais forte que o nosso caos.